Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia. Como vai proibir? Eu acho que a reflexão sobre 64, ela nos leva, evidentemente, a um tempo para não esquecer, porque ainda pagamos muito esse ônus. Mas talvez ela é uma chama que tem que estar sempre alimentada, lembrando nossa saudosa poetisa Cora Coralina, também para não desejarmos a volta do que já passou. Eu acho isso fundamental. Em maio de 1965, Giocondo e Alberto Passo Guimarães, que era uma figura extraordinária, que eu extraordinariamente conheci, era um intelectual autodidata, que estudava muito a questão agrária. Alberto Passo e Dias, conversando, chegam à conclusão que não foi um golpe. Eu não utilizaria esse termo. Essa visão do Dias, que passou a ser a visão do partido, que eu acho correta. Passou a haver uma luta entre as classes dominantes e as classes dominadas. Claro, uma luta de classe, perfeito. Mas havia também uma luta no interior das classes dominantes. Havia mudado a facção dominante no poder. Logo, na visão do partido, já em maio de 1965, isso vai ajudar a articular a política contra o regime militar. Havia uma mudança de regime. Não era simplesmente um golpe, para efeito propagandístico, pode chamar de golpe. Mas as consequências sociais eram um pouco mais profundas. E tanto ele, infelizmente, até estava certo, que aquele golpe durou 21 anos. Então não era uma coisa tão simples, tinha alguma base na sociedade brasileira da época. Então, nem golpe, nem revolução, mudança de regime. O Paulinho fez aqui um histórico sobre os golpes no Brasil. O Brasil era tão doido que inventou o golpe democrático. Você definiu bem do lote. Tentar um golpe para garantir a Constituição e a posse do Juscelino Kubitschek. Quando vem a fase do AI-5, aquelas figuras, até mesmo militares, mas que apoiaram inicialmente 64, mas que estavam comprometidos com uma ordem humana, de direitos humanos, uma ordem liberal mínima, se afastaram do regime. Eu falei em 71, o Giocondo. Em 74, eu já estava fora. Eu me lembro, nós recebemos, a Voz Operária ainda estava sendo feita no Brasil, nós recebemos a Voz e havia lá um artigo. Eu não sei hoje se era do Marco Antônio Coelho, morreu há pouco, ou do Jaime Miranda, que era o segundo homem do partido. O Prestes havia deixado o país em 71. O Giocondo, que era o secretário de organização, vai para a Secretaria-Geral, informalmente, e o Jaime assume a Secretaria de Organização. E ele faz um artigo em 74, fechando o cerco. O que era isso? É que a ditadura militar iria cair no colégio eleitoral que ela mesma montara. Não deu outra. 10 anos depois, Tancredo Neves, em 1984, derrota a ditadura, meu mal, no terreno dela. Na frente antifascista, na frente que cabia, tinha que caber todo mundo, e nós tínhamos muito o conceito do patriótico. O patriótico quer dizer nação, nação, não é só democracia, é nação, é nação. Nós valorizávamos extraordinariamente as Forças Armadas. Ao mesmo tempo que a gente queria jogar bomba na cabeça desses militares fascistas, nós valorizávamos muito o trabalho histórico militar do PCB, que a gente ansiava para voltar a esse tipo de trabalho, porque a gente achava que a construção da nação passa por tantas coisas, mas passa também pela sociedade, passa também pela democratização, pelo avanço, pelo setor moderno, democrático e popular, se possível, da sociedade. O Partido Comunista, desses 55 anos, vamos pegar os 50 anos, 55 anos de clandestinidade, ele criou o melhor do povo brasileiro. Dentro dele militou, sofreu e morreu. Não vou falar dos dirigentes, vou falar de todos. Aquele que não sabe o nome, aquele camponês perdido não sei aonde, aquela mulher que estava numa favela. Dedicação. Dedicação absoluta. Aquilo era
uma igreja, mas uma igreja de verdade. Quando eu digo igreja, você não vai fazer uma certa confusão aqui, não é? Digo aquela igreja do século III, IV, aonde você tinha tudo e dava tudo. Você dava tudo, você tinha que dar o seu dinheiro, o seu esforço, o seu trabalho, o seu suor, o seu sangue e a sua vida. Mas você tinha tudo porque você tinha esperança mesmo, você tinha fé que você iria construir. Senão, mas que alguém iria construir o socialismo, que era o paraíso na Terra, o paraíso possível na Terra, e você tinha os seus companheiros e as suas companheiras. Eu vou lhe dizer sem demagogia, valeu a minha vida. Eu não morro infeliz, morro feliz. Claro, morro com angústias com esse país a cada dia, a cada hora. E o meio militar teve um ponto interessante, que se de um lado tivemos a extrema-direita militar, que deu o golpe, inclusive foi capaz de dar o golpe dentro do golpe em 68, por outro lado, o meio militar construiu um grupo de resistência democrática à ditadura significativo. Tínhamos antes um grupo de militares que se caracterizava como militares nacionalistas e legalistas, que já resistiu ao próprio golpe. Nacionalista porque participamos ativamente da campanha O Petróleo é Nosso, e da defesa das riquezas nacionais, da defesa dos interesses nacionais. Então isso dava uma tintura de nacionalismo. E legalista porque o nosso movimento se opunha às diversas tentativas de golpe que o Paulo já enumerou. Agora, o que importa também é que no nosso meio, aliás, é um trabalho extraordinário do Paulo, um trabalho acadêmico, e provou-se na Comissão da Verdade que os militares foram precisamente o grupo do Brasil que teve, em termos absolutos, o maior número de perseguidos, de presos, de torturados, de exilados e de assassinados pela ditadura civil-militar. Em 74, os grupos armados, praticamente todos, estavam liquidados, inclusive a guerrilha de Araguaia. E o que a ditadura se deu conta é que quem era o inimigo estratégico era o PCB, depois da eleição de 74. Né? E eu acho que isso a gente tem que ressaltar, porque foi aí que eles resolveram liquidar o partido. Boa noite a todos, meu nome é Adir. É inegável que todo mundo sabe que nas vésperas do golpe, com diversas organizações políticas de esquerda que existiam, o Partido Comunista Brasileiro era aquele que era reconhecido pela massa. Ninguém duvida disso. Há uma interpretação, né, desse período pré-golpe, né, um período imediato ao golpe, de que o Partido Comunista, ao invés de organizar a massa, né, o Partido Comunista como direção, né, da classe operária, ao invés de organizar a massa, queria se preocupar mesmo em fazer alianças com a chamada burguesia progressista. E isso é evidente, ou burguesia nacional. Isso evidente deu um espaço enorme para o golpe. É o seguinte, o problema não é fazer aliança. Você não tem muita saída numa composição de forças. Aliança sempre é necessária. Mao Tse-tung tinha essa aliança. Inclusive, quando ele entra em Nanquim em 49, tem a burguesia chinesa ao lado. O grande problema era como manter a independência de um partido proletário na condução da política. Esse é sempre o grande problema. O PCB seguramente não conseguiu sempre,
Não conseguiu. Por quê? Porque a luta política é dura, você se aproxima, você tem... como se faz? Você tem o presidente representava a burguesia, o presidente Jango, embora tenha sido o maior presidente desse país, tenha feito maravilhas, mas é evidente, ele não negava isso, não é que ele estivesse enganando ninguém. Ele representava aquilo que o Boito, o professor Boito, chamaria da burguesia interna, né? Que a gente chamava de burguesia nacional. Ou seja, uma burguesia que tinha que representar os interesses seus, do seu bolso, mas que deviam ser nacionais. Ninguém estava pedindo que eles não dessem o dinheiro, tirassem o dinheiro do bolso e virassem franciscanos. Não, mas que representassem interesses nacionais. Nossa burguesia não era assim. Não é assim. Nunca foi assim. É uma burguesia que prefere ser rentista, ser antinacional. Ela não tem ideia de nação. Não tinha e não tem.